Hello, good morning or good afternoon. My name is Tatiana. I am your English teacher. Guys, let's start our English review. Are you ready? Because I'm so extroverted, so excited, and let's start. Ok? Guys, hoje é a nossa revisão sobre alguns assuntos que nós estudamos para nos ajudar na nossa avaliação, certo? Então vamos lá. Bom, nós temos aí o primeiro assunto que foi Physical Characters. Eu não coloquei todos, mas eu coloquei os principais que vão estar na nossa avaliação, certo? Principalmente sobre o tamanho de cabelo, o estilo do cabelo, a cor do cabelo. Então, para isso, a gente precisa saber as cores, o dizer qual é o formato, certo? Se é curto, se é longo. Então, eu coloquei aí os principais que pode estar na nossa prova. Pode ser size, style e color, certo? Eu coloquei aí os principais que sempre vão aparecer também e também que geralmente causam algumas dúvidas. Então vamos lá. Eu coloquei o shaved head, faltou completar ali, que é um carequinha, certo? A shaved head. Long, cabelos longos. Straight, cabelo liso, certo? Curly, cabelo enrolado. Medium seria o cabelo médio. E um exemplo que eu coloquei também. I have short, straight brown hair. Eu tenho cabelo liso, curto, certo? Da cor marrom. Seria um castanho, né? Então, esse seria o nosso exemplo aí. Esse, o Physical Characters, eu vou cobrar principalmente o estilo, a cor do cabelo, o tamanho. Então, é necessário a gente prestar bastante atenção nessas características, ok? Próximo assunto que pode ser que esteja na nossa avaliação: be and have. Bom, nós tivemos uma aula para falar sobre isso, que foi para falarmos quando o sentido é geral, né? Para descrever uma coisa em geral, e o outro sobre os olhos e cabelos. Eu coloquei aí, ó, para descrever a aparência em geral, usamos o verbo to be. Descrever a aparência em geral. Ah, ela é divertida, ela é alegre, ela é triste, ela é várias características gerais, né? Para descrever coisas específicas, como cabelo e olhos, usamos o have. Eu coloquei um exemplo aí. Cara is short and she has long hair. Faltou colocar o D ali, sorry. Cara is short and she has long hair. A Cara é pequena e tem o cabelo longo, ok? Então eu dei uma característica geral que seria pequena, né? Ela é baixinha e tem o cabelo longo, ok? Então essa característica geral dá esse sentido, certo? Poderia ser divertida, fofinha, engraçada, certo? Então são características gerais. Sempre que eu for usar o have ou has, dependendo do sujeito que vai estar ali, né? Eu vou dar o sentido de coisa específica como cabelo e olhos. Ok? Let's continue. Bom, no nosso livro também estudamos sobre o verbo to be no simple past, no passado simples, e é possível que esteja na nossa avaliação. Então vamos lá, guys. Para falarmos que estávamos ou éramos algo, usamos o verbo to be. Então eu coloquei aí os principais os sujeitos no caso e como que fica no passado. Para o I, he, she e it fica was. Eu era ou eu estava. Ele era ou ele estava. Ela era ou ela estava. Ok? We, you e they eu uso were. We were, you were, they were. Nós éramos ou nós estávamos. Você era ou você estava. Eles eram ou eles estavam. Ok? A forma negativa diz como é que fica, teacher? Bom, fica da seguinte forma. De novo, nós vamos colocar aí I, he, she e it. Na forma negativa, na afirmativa era was. Na forma negativa eu posso acrescentar somente o not, fica was not.
ou eu posso colocar a forma curta, wasn't. Por exemplo, I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Se fosse a forma comum, seria I was not, he was not, she was not, it was not. Sempre no sentido negativo. Então, eles não estavam ou eles não eram. Ela não estava ou ela não era. Sempre nesse sentido negativo. Ok? E se fosse pro plural, nós temos aí we, you e they. Na forma negativa pode ser weren't, ou acrescento not, fica were not. We weren't, you weren't, they weren't. Se fosse a forma completa, we were not, you were not, they were not. Sempre nesse sentido, ok? Continuous. Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? De algumas frases, pode ser que apareça, certo? Ou para você também, quando for construir, que lá no caso a gente colocou só os exemplos bem simples. She was at the party. Ela estava na festa. She wasn't at the party. Ela não estava na festa. They were at school. Eles estavam na escola. They weren't at school. Eles não estavam na escola. Então é bem simples. A forma que nós usamos, eu usei a forma curta, mas eu poderia colocar na negativa ele completo, certo? A forma longa, né? She was not at the party. E se fosse no they were not at school. Ok? Continuous, guys. Clothing and accessories. Eu coloquei alguns clothing and accessories que podem ser que apareçam na nossa avaliação também. Nós temos aí cap, glasses, hat, headband, necklace, sunglasses, heels, flip-flops. Foram os que nós estudamos, mas tem outros também que apareceram no nosso livro. Eu coloquei alguns, certo? Para relembrar que foram as roupas e acessórios que nós vimos. Nós tínhamos aí óculos escuros, heels, que é o salto alto. E da última vez, na última atividade, teve bastante aluno com dúvida no que era o heels, que é o salto alto. Flip-flops, que é o chinelo, hat, que é o chapéu, cap, que é o boné, certo? Não confunda com o hat. Glasses, o óculos. Sunglasses é o óculos de sol, ou aquele óculos de escuro para proteger, né, certo? O óculos solar, no caso. O que mais? Sol. E nós temos headband, necklace, sunglasses, heels, flip-flops, glasses. Ok. Esses foram alguns, certo? Continuous, guys. Bom, nós temos aí o Simple Past Interrogative Form. Se fosse a forma interrogativa do Simple Past do verbo to be, você saberia fazer? Creio que sim, guys. Que é bem facinho, na verdade. Por exemplo, nós só vamos inverter a ordem. Eu até coloquei nós invertemos somente a ordem. Um exemplo. No caso, se fosse he was at the party. Ele estava na festa. Forma negativa. He wasn't at the party. E se fosse em forma interrogativa? Was he at the party? Eu só vou inverter. Passo was para frente do sujeito, certo? Então, eu vou sempre trocando. They were they? It was it? Ok? Exemplo com they were. They were at the club. They were at the club. Se fosse na forma negativa, como ficaria? They were not at the club ou they weren't at the club. Interrogativo, were they at the club? Ok? Entonação muda porque é pergunta, certo? It was sunny. It was sunny. It wasn't sunny. Was it sunny? Ok? Então sempre nessa entonação quando for passar por forma interrogativa. E eu sempre vou trocando, certo? Ok, guys? Bom, nós terminamos aí a nossa review.
Nossa review foi basicamente isso, sobre physical characters, be and have, verb to be no simple past, clothing accessories e a forma interrogativa. Bom, guys, esse é o nosso assunto para nossa avaliação. Espero que todos tenham conseguido aí aprender, na verdade, os assuntos e principalmente aprender o uso do nosso simple past, do verb to be, que é bem fácil, mas que pode ser que você confunda às vezes. E eu espero que nós conseguimos fazer a nossa avaliação. Qualquer dúvida, estou no privado, vocês podem mandar perguntas, não pedindo ajuda, claro, mas eu posso ajudar numa possível dúvida sobre o simple past, ok? Mas se você tiver alguma dúvida agora, nesse momento, mande logo mensagens perguntando antes de iniciar a nossa avaliação, ok? Thank you very much. See you in next class. Thank you very much. Bye bye.